Achei uma estação de números antiga. Aí as fitas começaram a aparecer. E aí, galera, tô oficialmente cagado de medo e não sei mais o que fazer ou para quem recorrer. Para resumir a história, deixa eu só perguntar se todo mundo aqui já ouviu falar de estações numéricas? Bom, para quem não conhece, resumidamente, são transmissões estranhas de rádio em ondas curtas. Só vozes robóticas lendo sequências de números e às vezes letras. Sem explicação. Sem identificação da estação. Só. 4, 7, 2, 1, repete. Elas existem desde a Guerra Fria e alguns dizem que são transmissões de espionagem. Outros acham que é algo pior. A questão é que algumas ainda estão transmitindo, e algumas não pareciam ter uma fonte. Ou pelo menos eu achava. Agora, meu histórico, eu trabalhava no período noturno numa rádio FM minúscula na Pensilvânia. WQRC 98.7. Madrugada. Éramos uma estação classe A, com playlists quase totalmente automatizadas, mas eu ficava lá para registrar os boletins meteorológicos, colocar os anúncios de utilidade pública e dar os intervalos comerciais a cada hora. Na maioria das noites, era só eu, o painel e um pote velho e imundo de café de posto de gasolina. Uma noite, morrendo de tédio, comecei a brincar com nosso receptor Kenwood R500. É um rádio de ondas curtas antigo com sintonia manual, e às vezes eu só ia passando pelas bandas para ver que coisas estranhas estavam flutuando no éter. Foi aí que eu achei 14.225 kHz, sem indicativo de chamada, sem identificação da estação. Só essa vozinha fina e robótica de uma menininha lendo números. 9, 4, 0, 1, 7, 0. Aí, uma pausa. Aí, esse barulho horrível de estalos, úmido e irregular. Tipo teclas em vidro ou sei lá o quê. Depois, silêncio. Eu achei que tinha acabado de encontrar outra estação numérica antiga, mas essa aqui me deu uma sensação, a única maneira que sei descrever. Estranha. Uma sensação literal, emocional, espiritual? Inferno. Eu não sei, mas eu não senti que estava transmitindo. Eu senti que estava escutando. Eu gravei direto no Adobe Audition da saída do monitor no painel e reproduzi 3 vezes pelos monitores do estúdio. Toda vez, alguma coisa estranha acontecia. O processador Orban piscava. O monitor de silêncio disparava. As luzes uniam. Juro que ouvi alguém respirando atrás de mim. Eu contei para o Mitch, nosso meteorologista de fim de semana e engenheiro meio período. Ele riu, até eu tocar para ele. Aí ele ficou pálido. Eu costumava ouvir essa transmissão quando era criança, ele disse. Mas não no rádio. Através da parede do meu quarto. Na segunda-feira seguinte, a gente recebeu um pacote na caixa de correspondência da estação, sem remetente. Só 6 números num pedaço de papel. 940.170. Dentro, uma fita VHS. Mostrava imagens granuladas em preto e branco da estação, filmado do outro lado da rua. A câmera dava zoom na janela do estúdio. Em mim, sentado no painel. O horário? 3 dias depois. Exatamente às 2h37 da manhã, a energia cai na filmagem. Eu me levanto de repente, como se algo me puxasse para cima da minha cadeira. Aí, estática. A gente achou que era uma brincadeira. Até aquela sexta-feira. Exatamente às 2h37 da manhã, a energia realmente caiu. O no-break ligou. O transmissor ficou no ar, mas o console morreu por 12 segundos. E alguma coisa gelada agarrou meu pescoço. Eu verifiquei na manhã seguinte. Marcas roxas. 5 marcas finas, em forma de dedos. Como se algo tivesse me agarrado com fios de gelo. Toda segunda-feira. Outro pacote. Outra fita. Cada uma mostrava algo que ainda não tinha acontecido. E cada uma se tornava realidade. A Janelle, nossa apresentadora de trânsito, desapareceu durante um intervalo ao vivo. Exatamente como na fita. O carro dela foi encontrado num posto de descanso, ainda ligado. Nenhum vestígio dela no sistema. Sem contrato de aluguel, sem contra-cheques.
Até os logs de reprodução do nosso Enco foram apagados, como se ela nunca tivesse gravado um único comercial. Com muita ajuda e conselhos de alguns outros, tentei ver se havia padrões nos números. Não acreditei. Descobrimos que alguns eram coordenadas, outros apontavam para instalações militares e torres antigas desativadas. Uma apontava diretamente para a nossa antena ST, mas outra, o meu próprio endereço. Depois disso, a transmissão em 14.225 mudou. Não era mais a voz da menininha, era a do Mitch. Depois, a da janela. Depois foi a minha. Você agora é uma estação retransmissora. Repete. Você agora é uma estação retransmissora. Buscando desesperadamente respostas, achei um tópico antigo do Usenet de 1998, enterrado num arquivo de conspirações. Alguém postou sobre algo chamado a frequência de vidro e disse que era um sinal que não apenas transmitia informações, ele transmitia você. Desde então, tenho sintonizado o 14.225 online e, como eu disse acima, estou com medo e preciso de ajuda. Por quê? Ontem à noite eu sintonizei o 14.225 e agora sei que não tenho muito tempo. Ouvir você mesmo dizendo 0, 0, 1. Você é o próximo. Te destrói psicologicamente. Por favor, se alguém tiver alguma informação útil ou já ouviu falar de algo parecido, vocês sabem o que fazer. Eu gravo sonhos para viver. 3 meses atrás, recebi uma oferta de emprego de uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar. Sem entrevista, sem checagem de antecedentes, só um e-mail. Assistente de pesquisa de sonhos necessário. Trabalho noturno tranquilo. Alta remuneração. Deve ser discreto. Achei que era golpe, mas cliquei mesmo assim. Estava 2 meses atrasado com o aluguel e cansado de ralar nos apps de entrega e nos turnos noturnos num posto de gasolina. 2 dias depois, eu estava numa sala sem janelas, lá no fundo de um depósito na beira da cidade, lendo um acordo de confidencialidade que podia muito bem ter sido escrito em sangue. Você não compartilhará nenhum detalhe sobre o trabalho, equipamentos ou assuntos. Qualquer violação será atendida com consequências legais e apropriadas. Eu assinei. Não devia ter assinado. A sala onde eu trabalhava tinha 2 cadeiras, 2 monitores e uma máquina. Uma coisa em formato de cúpula, do tamanho de uma melancia, coberta de fios e nós metálicos. O rótulo dizia: Unidade de Sincronização Neural Mimir. Eles disseram que podia interagir com a atividade das ondas REM, para nos permitir observar e catalogar imagens de sonhos em tempo real. Eu não perguntei como funcionava. Só fiz o que me mandaram. Toda noite, das 23 horas às 5 horas, eu ia lá, colocava o fone de ouvido e assistia os sonhos das pessoas se desenrolarem como filmes granulados e inacabados. Meu trabalho era registrar o que eu via. Tags, cores, símbolos, emoções, distorções. A maioria era esquecível. Bagunças bizarras e desconexas. Tipo a mente jogando o lixo dela no subconsciente. Eu assisti uma mulher reviver o casamento dela num loop onde o rosto do noivo dela ficava mudando para o cachorro dela que tinha morrido. Um homem tinha um sonho recorrente sobre se afogar em cereal. Um cara só ficou sentado numa cadeira vermelha num deserto infinito por 6 horas. Eu não me importava. Eu só tagueava e registrava. O pagamento era bom. O trabalho era tranquilo. Até o turno número 27. Naquela noite, o sonho começou com um homem andando por um longo corredor branco. Luzes fluorescentes zuniam acima. Ele usava um moletom escuro. Eu não conseguia ver o rosto dele. Os passos dele ecoavam. O corredor tinha portas, cada uma com números. Quarto 11, quarto 12, quarto 13. Ele parou no quarto 16. Ele abriu a porta e entrou. E eu senti frio. Eu não estava só assistindo mais. Parecia que eu estava lá dentro. Como se meus pensamentos tivessem se deslocado para os dele. O quarto lá dentro era familiar. Muito familiar. Paredes brancas rachadas. Uma mini geladeira que zumbia. Um ventilador de teto com uma hélice quebrada.
Uma mesa com um laptop velho e uma cadeira azul. Meu quarto. Até o arranhão na moldura da janela e a foto minha e da minha irmã no carnaval. Era meu apartamento. Aquele que eu moro agora. Na mesa estava meu diário. Aquele que eu mantinha trancado. No sonho, o homem abriu ele. Uma frase estava escrita repetidas vezes em letras de forma tremidas. Eles também estão te observando. Eu tirei o fone de ouvido. Apertei o botão de alerta de emergência. Primeira vez que eu usava. Ninguém veio. No dia seguinte, eu exigi respostas. Eu achei a doutora Calder, a pesquisadora principal. Que diabos foi aquele último sonho? Eu perguntei. Era meu apartamento. Aquele diário, eu nunca mostrei para ninguém. Ela não piscou. ID número 616-T, eu disse. Quem é essa? Ela me encarou por um longo tempo. Aí disse calmamente. Você foi avisado para não fazer perguntas. Mas sou eu, não é? Eu sou o sujeito. Vocês têm me observado. Uma pausa. Um sorriso. Não, ela disse. Você é só o receptor. Aí ela foi embora. Depois disso, as coisas pioraram. Os sonhos não eram aleatórios mais. Todos começavam naquele corredor. O mesmo homem. As mesmas portas. Quarto 17. Quarto 18. Quarto 19. Toda noite, ele abria a próxima porta. E cada vez era outro lugar do meu passado. A sala de aula onde eu fiz xixi na calça no primeiro ano. O porão da igreja onde eu achei meu tio desmaiado, bêbado. O quarto antigo da minha irmã, na noite depois do acidente. Às vezes, ele só ficava lá parado e encarava. Outras vezes, ele sussurrava coisas. Uma vez, ele olhou diretamente para a transmissão do sonho e disse: Por que você mentiu? Eu parei de dormir. Eu ia para casa, deitava na cama e sentia como se ainda estivesse sendo observado. A van preta do outro lado da rua. O piscar da câmera do corredor mesmo sem ninguém passar. Eu comecei a ter sonhos fora do laboratório. Sonhos que pareciam com aqueles que eu via no trabalho. Mesmo ângulo, mesmo homem. Só que agora, eu não tinha certeza de quem estava sonhando com quem. Aí veio o turno número 42. O corredor terminou. Não tinha mais portas. O homem estava parado na última. Quarto 23. Lá dentro, estava escuro como breu. Por um longo tempo, ele só ficou parado lá. Aí, ele entrou. E a transmissão morreu. Uma mensagem apareceu na tela. Sincronização Mimir encerrada. Acessando arquivos Deepcore. Outra tela apareceu. Uma transmissão dividida. À esquerda, uma visão de câmera ao vivo. A sala de descanso, onde eu estava almoçando 20 minutos atrás. À direita, um vídeo antigo, imagens granuladas em preto e branco. Eu me assisti dormindo, anos mais novo. Eletrodos na minha cabeça, alguém sussurrando para mim fora da câmera. Você vai esquecer isso. É melhor você esquecer. Eu tirei o fone de ouvido. Corri pelo corredor. A porta que eu achava que dava para fora tinha sumido. No lugar dela, um corredor branco, com portas numeradas. Quarto 1, quarto 2, quarto 3. Eu não sei quanto tempo estou aqui agora. Algumas noites eu acho que escapei. Eu acordo na minha cama. O mundo parece normal, até eu ver o homem com o moletom do outro lado da rua. Até eu ligar meu celular e ver uma gravação do meu sonho da noite anterior. Eu acho que o emprego nunca foi real. Eu acho que eu nunca saí do laboratório. Ou talvez eu nunca tenha me candidatado em primeiro lugar. Eu só queria um salário. O que eu ganhei foi uma vaga na primeira fila para minha própria crise. E se alguém estiver lendo isso, se isso aparecer na sua timeline, se pergunte: quando foi a última vez que você realmente acordou? Porque eu estou começando a achar que alguns de nós ainda estão